quero te convidar para uma reflexão. Aqui no Manhã Total a gente sempre desafia, né, para as reflexões, e eu fico muito feliz porque você atende a esse pedido nosso. Quantas vezes nós paramos, tomando café ou ali, né, espiando a vida e nos perguntamos: qual é o sentido da minha vida? E agora, então, nesse momento, nem se fala. O que dá sentido aos nossos dias? E aí é uma reflexão que eu convidei a Deise Carvalho, psicóloga, para estar conosco mais uma vez aqui. É uma reflexão boa, né? Difícil, desafiadora, né? É uma reflexão que nós deveríamos fazer constantemente, mas normalmente nós não fazemos. Porque normalmente nós vivemos uma vida como se ela fosse infinita. Né? Exatamente. A gente não para fazer uma reflexão de: será que minha vida tá legal? Será que meu trabalho tá bom? A minha relação no casamento ou numa relação afetiva tá boa? Será que as minhas amizades é isso que eu quero? Será que eu tô feliz com o meu corpo? A gente não faz esse movimento interno, né, Mônica? Eu brinco que a gente tem uma possibilidade quando a gente olha para a vida, isso que você está falando, né? Qual o sentido? Acho que a primeira coisa a gente deveria pensar: o que é vida? O que é a vida? Esses dias a minha filha menor me perguntava de quando começa a vida, né? Qual o tempo da gestação? Mas vamos pensar na vida como no nosso nascimento. Tem uma data. Então a minha, 9 de maio de 73. Então tem 47 anos que eu estou aqui. Quando que acaba a minha vida? Isso. Mas pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 30 anos. Então a gente tem um começo e a gente tem um final. Isso é vida, o meio, esse viver entre a hora que eu nasci e a hora que eu vou morrer. Só que a gente não reflete, a gente pensa que vai viver 100 anos, 200 anos. Então a gente deixa, já viu, eu falo que é o discurso do aposentado. Eu tô aqui e eu digo: quando eu fizer 50, quando eu me aposentar, eu vou viajar, né? Eu vou fazer um tour pela Europa, né? Assim, a gente sempre está deixando um para depois. E aí, nesse aspecto, quando a gente estava conversando, né? O que a pandemia nos traz? A finitude. Porque ela olha e fala assim: então, tudo pode... tudo pode acabar a qualquer momento. Várias pessoas que conhecemos ficaram doentes ou morreram, ou pessoas até que não conhecemos, mas vimos falar na televisão. Então aquilo traz uma ideia assim: nossa, então meu tempo ele não é infinito? Não. E aí você começa a olhar para a vida que você está tendo. E aí eu acho que é legal essa reflexão, entende? Que vida eu estou tendo agora? Essa reflexão eu gosto e você pode participar, tá? Só para reforçar, 99897.000, conta um pouquinho pra gente. E aí você trouxe tudo isso, tem o trabalho, tem a família, tem eu comigo mesma, né? Tem todos esses processos. E aí para que eu possa, porque encontrar esse sentido, cada um tem o seu. Mas é esse olhar profundo que vai me trazer a resposta? Porque a gente fica também ansioso por essa resposta. Isso. Na verdade, eu tenho usado muito uma história de aprender a sentar na pedra. Como é que é isso? Isso. Eu gosto, é uma historinha assim. Havia um rapaz, né, muito apaixonado, que queria pedir a sua noiva em casamento. Então ele comprou um anel lindo, lindo, e foi atravessar um rio. E na hora que ele atravessou o rio, esse anel caiu. E quando caiu, ele se desesperou, porque como ele não ia entregar o anel lindo para a esposa? E ele começou a mexer no rio, mexer no rio, mexer no rio. E quanto mais ele mexia, mais a água ficava turva. E aí, então chegou um momento que ele teve que sentar na pedra. E ter paciência. E esperar. E aí a água foi decantando, decantando, decantando. E foi se tornando brilhante, até que de repente ele viu um brilho. E era o anel. Nossa, que linda essa história. Bonito, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo, se a gente souber aproveitá-lo como esse movimento do silêncio, porque quando você fala da ansiedade, a ansiedade é uma necessidade de um futuro que eu nem sei se vai existir.
E o que eu estou trazendo agora é o poder do agora. Então, como eu estou agora? Como é o meu trabalho hoje? Porque se você perceber, Mônica, para as pessoas, vamos pegar esse aspecto da pandemia que eu acho lindo. Para as pessoas que o trabalho faz sentido, elas reinventaram o trabalho. Para as pessoas que faziam educação física, faziam atividade física, elas faziam de qualquer maneira em casa. Eu acho surpreendente, porque era importante para aquela pessoa a atividade física. Para as pessoas que era importante estar com os filhos, elas reinventaram novas formas. Com o casamento, elas reinventaram. O que aconteceu é que várias coisas às quais nós nos distraíamos desapareceu. Então, começou a ficar o que é de fato essencial nas relações. Se saem as distrações, eu preciso olhar para a minha relação com você. Não tem mais tudo isso, entende? Entendo. Então, é esse o movimento, não é da ansiedade, é de olhar e perceber o que você sente. Perceber como é estar aqui com a Mônica. Como é estar no meu trabalho. O que faz sentido, o que me acelera e o que não me acelera. Adoro esses desafios. Essa conversa ainda continua com a Deise Carvalho. Daqui a pouquinho eu vou ver o que as pessoas estão comentando aqui. Fazer uma pausa para a gente pensar, tá, Deise? Já volto com você. Hoje no Manhã Total, aproveitando até para você, né, que vai folgar aí amanhã, depois, na segunda-feira, para a gente pensar na nossa vida. Faz parte da nossa existência, né? E saber qual é o sentido dela. E essa conversa, claro, a Deise Carvalho, que é psicóloga, nos ajuda nesse caminho. Muita gente gostou da história do anel, viu? Ah, é? E vai refletir. Eu adorei essa história também. E deixa eu trazer um comentário aqui do seu Itoshi, lá de Iraí, de Minas. Ele sempre participa com a gente. Que bom. E ele disse o seguinte: um dia de cada vez, sem gerar expectativas e ansiedade. Aí ele amarrou, pois a frustração gera depressão. Ok. São duas coisas interessantes que ele está falando. Obrigada pelo comentário. Mas, assim, é um dia de cada vez, isso é verdade. A gente precisa ter também alguns planos, porque senão a gente fica com aquela sensação de que deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Não, eu tenho planos, mas eu tenho que compreender que eu não tenho o controle sobre isso. E aí, diferente do que ele fala, a frustração faz parte da vida. Porque se eu nunca me movimento, eu não frustro. Mas eu também não me movimento. Então, eu preciso aprender. É um grande desafio, ó. Eu preciso aprender a me movimentar e entender que nem tudo que eu pensei que poderia acontecer, vai acontecer. E a frustração vai acontecer. Porque eu posso ter um trabalho, me dedicar a esse trabalho, fazer como eu acredito que tem que ser, e aí ser demitido. Eu posso me dedicar a um amor, fazer tudo o que eu acredito que é bom para esse amor, e esse relacionamento acabar. Então, a gente não tem o futuro na nossa mão. O que a gente tem é esse passo. É como isso, ó. Eu gostaria de estar aqui agora, dando essa entrevista para a Mônica? Sim. Então, eu estou aqui agora dando a entrevista para a Mônica. O problema é se eu estou aqui dando a entrevista para você, mas eu gostaria de estar deitada, dormindo. Tem que diferenciar. O que eu quero, né? O que eu quero. E esse é o grande desafio da compreensão da vida. O que eu quero de fato? O que faz sentido para mim de fato? E aí você trouxe uma questão que é a pandemia, que está promovendo isso para quem está disposto a tal prática, né? De olhar para a vida. E aí, quando a gente se pergunta o que quer, o que é importante para mim, essa resposta vem? Tem duas coisas. Eu acho que a pandemia ela trouxe para todo mundo algum tipo de reflexão. Não, teve pessoas que aproveitaram de um jeito e outras aproveitaram de outro. A gente poderia julgar e dizer, teve pessoas que fez um processo mais profundo e outras não. Isso depende, porque a gente está falando de empenho e de resultado, só para você entender. Uma pessoa, vamos pensar numa escola, uma pessoa que tira 10 numa prova de matemática, mas ela tem uma grande facilidade, ela teve um pequeno empenho. Entendi. Entendeu? O resultado é grande, mas ela teve um pequeno empenho.
Outra pessoa que tem uma grande dificuldade de matemática, mas ela consegue tirar 50%, ela teve um grande empenho, mas um pequeno resultado. Então, cada pessoa, nesse processo da pandemia agora, eu acredito que ela teve algum resultado. Mas depende do empenho que essa pessoa teve também. Então, quando a gente vai olhando para isso, a gente vai entendendo assim, Mônica, o que eu quero? Quando você pergunta. Então, é fácil? Aparece? Não. Mas aparece assim, qual o desejo mais profundo da minha alma agora? E aí a gente pode começar com coisas pequenas. O que eu quero comer de verdade? Agora eu quero levantar, eu quero ir para o trabalho, eu gostaria de ficar em casa dormindo. Ah, eu gostaria de ficar em casa dormindo. Por qual motivo você não gostaria de levantar para trabalhar? Ah, porque o trabalho é um saco. Opa! Então, para que você está num trabalho que você não gosta tanto? Entende? É uma reflexão, é uma pergunta com você, é uma perguntação. E muitas vezes não é fácil fazer isso sozinho. E aí, nesse aspecto, o processo terapêutico, com um psicólogo, com alguém que você crie vínculo, ele facilita muito. Porque ele vai fazendo essas perguntas para você, que você pode fazer sozinho? Pode, mas às vezes a gente não enxerga. E tem uma outra coisa, quando a gente marcou, né, essa conversa, que eu fiquei pensando muito e você trouxe, que até pedir para você, né, pedi para você trazer a sua criança. Tem a ver, quando a gente fala de sentido da vida, do viver, do viver bem. Você vai entender uma coisa assim, ó. Quem tem filhos ou sobrinhos, principalmente quando são crianças pequenas, a gente vai andando pela rua, a gente vai quase arrastando eles. Por que vai quase arrastando? Porque tudo eles se admiram. Ai, nossa! Eles vêm aqui, eles têm uma curiosidade, né? Ai, tem um furo, tem uma luz. Então eles se admiram. E a gente, ao longo do nosso processo de desenvolvimento, em algum momento a gente perde isso. Ou dizem pra gente que a gente não pode isso. E a gente se desconecta da nossa criança interna. Então, olhar para a nossa criança é também redescobrir essa curiosidade. É chegar e olhar, nossa, são lírios de verdade. Despertar esse outro olhar. Despertar aquilo que faz sentido. E aí é muito legal voltar, aproveitar agora o Dia das Crianças e lembrar assim, do que eu gostava de brincar? O que você gostava de brincar? Nossa, eu gostava de brincar de boneca, tinha o balanço na casa da minha avó que eu amava, terra. Isso. Adorava brincar com terra. Porque aí a gente pode voltar. Sabe o que eu adorava? É muito engraçado. Minha avó era costureira, minha avó drasta. Eu adorava sentar quando ela estava costurando e fazer perguntas para as pessoas. Eu queria saber da vida dos outros. Quanto você ganha? Sua casa tem geladeira, tem fogão? As perguntas mais idiotas. Então é um pouco isso, de voltar e lembrar. Desde eu não lembro. Pergunta às pessoas, como eu era criança? Que música que eu gostava? Esses dias eu fiz uma sessão com uma pessoa que estava muito rígida. E aí ela foi lembrando da música, ela estava na casa dela, eu no consultório, e ela foi lembrando a música e pôde dançar e pôde sentir. É mais ou menos isso. Lembra qual era a música que você gostava? E dance, né? Dance para você. Vamos despertar essa criança na segunda-feira ou agora mesmo, né? Hoje mesmo, para a gente descobrir esse sentido da vida. Deise, obrigada mais uma vez por atender esse pedido e trazer essa reflexão tão importante para a gente, tá? Obrigada a você pelo convite, Volte querida. mais, Obrigada. Tá? Deise Carvalho, psicóloga, trazendo a importância do sentido da vida e um pouquinho desse caminho para a gente fazer, que exige coragem, mas é muito bom.